traz nos ensinamentos para nós colocarmos em prática e ter um relacionamento sadio, espiritualmente falando. Então, capítulo 14 aos Romanos, eu vou ler apenas 3 versículos, e depois nós, durante a exposição da palavra, vamos ler outros versículos. Até se o irmão quiser ficar com a Bíblia aberta neste capítulo, seria bom, porque nós vamos ler vários versículos. Então, eu vou ler o capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: acolhei o que é fraco na fé ou enfermo na fé, não, porém, com contendas, porque um crê que tudo pode comer, mas o que é fraco na fé come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Amém? Então, no relacionamento, nós vamos falar de comida. E é bom, não é isso? Falar de comida é bom. Quando nós temos fome, é muito bom falar de comida. E, geralmente, aqui parece até que vamos falar daquelas comidas, alimentação saudável, legumes, uns comem legumes, outros não comem. E Deus se preocupa com a comida. Será que Deus se preocupa com a comida? Nós vamos ver o que Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, o que ele tinha em mente. Eu coloquei aqui um título, um tema, e vou tentar desenvolver esse pensamento. E eu coloquei aqui o seguinte tema: a essência motivadora do relacionamento cristão é o amor. Eu vou repetir: a essência motivadora do relacionamento cristão é o amor. E neste texto, embora esteja ali falando de alimentos, a essência também desse texto é o amor. E nós vamos procurar compreender isso. Eu fiz aqui uma introdução, onde diz assim: Paulo, o apóstolo, escrevendo aos crentes romanos, adverte-os quanto às necessidades do cuidado que deveriam ter uns para com os outros, no sentido de poderem desfrutar do relacionamento sadio e, sobretudo, amável, lembrando-os de que a essência motivadora deste relacionamento era o amor cristão. Estes cristãos estavam enfrentando uma dura realidade, onde o legalismo religioso suplantava o amor. O cristianismo sem o amor não é cristianismo, é uma mera religião. Amém? Vou repetir: o cristianismo sem o amor não é cristianismo, é uma mera religião. Mas o cristianismo é um cristianismo de amor. Deus é amor. Jesus Cristo veio por amor. Já ouvimos falar aqui, já se leu, já ouvimos cantar que Jesus é o amor. E ele veio por amor. Estes crentes que Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, Paulo escreve dizendo que eles estavam enfermos na fé. E quando no relacionamento há essa espécie de enfermidade, o relacionamento não é possível. Porque se nós estamos doentes, espiritualmente falando, se nós não estamos bem espiritualmente, porque aqui a enfermidade aqui é espiritual, então nós não vamos conseguir nos relacionar de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ter dificuldades. Então, Paulo escreve e dá um conselho aos crentes romanos, porque eles estavam ali com uma questão muito séria, que parecia coisa simples, mas era muito sério, porque eles estavam, havia misturado na sua crença, misturado o judaísmo. E a questão deles era por causa do comer, do beber, do guardar os dias de festa, guardar os dias que para eles eram sagrados. E por causa daquela questão que era uma questão não muito pertinente, eles viviam em conflitos. E por causa deles não terem uma fé sadia, por estar enfermo, não conseguiam relacionar-se como deveriam. Estava todo mundo em conflito.
E é exatamente isso que acontece quando nós não estamos bem. Na nossa família, se um membro da nossa família está mal, no sentido de relacionar, ele complica toda a família. Porque é difícil de tratar uma coisa, nós precisamos de tratar alguma coisa, ficamos sem jeito, cortamos volta para poder nos aproximar. Às vezes nós chegamos assim até para um irmão assim mais velho, que tem mais habilidade, e diz, olha, vai lá tu e vê se você consegue falar com ele, porque eu já não consigo. Aí o outro diz, aí outro já, pede a minha irmã, que a minha irmã tem mais jeito, parece que... E ficam procurando um jeito, porque as pessoas não conseguem. Então, essa enfermidade na fé, causa também problemas no nosso relacionamento cristão. E Paulo escreve dizendo que era necessário que eu e você, que nós, como crentes, soubéssemos lidar com aquela pessoa que está enferma na fé. E vamos chegar lá. Então, diz o versículo de número 1 da carta do capítulo que nós lemos, diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, e o versículo 2 diz, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro que é fraco come legumes. Ou seja, o problema deles parecia que era na hora de almoçar, eles iam almoçar e um chegava lá e dizia, eu não como carne, eu só como legumes. E o outro diz, então por que você não come carne? E ele diz, por que você come carne? Eu como legumes, mas por que você come legumes? Porque eu como legumes porque eu gosto de legumes, eu não gosto de carne, até porque eu acho que carne faz mal. E o outro dizia assim, mas comer legumes só também não dá sangue. Como diz alguém, legumes só não puxa o trabalho. E havia uma contenda por causa de uma coisa tão simples. Enquanto deveria haver um entendimento, dizer, você quer comer legumes? Coma legumes. Que mal tem isso? Você gosta de legumes? Coma legumes. E acabaria o quê? A contenda. E o outro diz, mas você gosta de comer carne? Então coma carne. Que mal tem comer a carne? Mas só que eles não conseguiam, porque estavam doentes. Aí ninguém conseguia ceder, ninguém conseguia voltar atrás no seu ponto de vista, na sua opinião, tinha opiniões formadas, eram firmes na sua opinião e ninguém voltava atrás. E por não voltar atrás e por não cederem, viviam em conflitos. Então Paulo escreve e diz assim, eu sei que vocês estão vivendo aí complicado, vocês estão com uma questão envolvendo aí uma discórdia sobre alimentação, eu sei que a raiz dessa discórdia está por causa do judaísmo que vocês estão tentando aplicar no meio do cristianismo, mas esse impasse está deteriorando o vosso relacionamento. Vocês estão numa complicação por causa de uma coisa que vocês deveriam tratar. E este tratar passa pelo fato de você ter conhecimento de que é possível alguém comer legumes e o outro comer carne. O que precisam é respeitar um ao outro. É necessário que... Era como se Paulo estivesse dizendo a nós isso hoje, e o Espírito Santo aplicando no nosso coração. É necessário que você respeite-o, e ele também te respeite, nas suas opiniões. Porque isso não se trata de doutrina. Não é a doutrina fundamental da fé cristã. Portanto, a sua visão, o seu ponto de vista, fica para você. Então, se o seu irmão gosta de comer legumes, o que é que tem? Deixa ele fazer aquela salada. Eu também gosto, mas também gosto de churrasco. Eu gosto de legumes, salada de legumes, adoro salada, mas gosto de comer também um bom churrasco, de preferência de picanha, que tem aquela gordura assim maravilhosa. Também gosto. Mas que isso não seja motivo para nós ficarmos de costa virada. Se o irmão não gosta de certa comida, não coma.
mas não ligue para que o outro coma. Não fique de mal, não fique brigado, não fique com raiva se alguém come. Se você não gosta de comer, não coma. E Paulo continuou dizendo, essa questão era simples, mas tornou uma questão séria. Porque eles estavam mesmo vivendo numa situação complicada. Então Paulo chama-os para a realidade de que tanto um como o outro tinha sido recebido pelo Senhor. Paulo está dizendo, espera aí, essa pessoa que você está condenando, que come legumes, por ele comer legumes, quem o recebeu foi o Senhor o aceitou como seu. E essa pessoa que você está condenando, que come carne, o Senhor também recebeu como seu. Ou seja, ele não é seu e nem meu, é do Senhor, nós somos do Senhor. Então, se o Senhor nos recebeu, quem sou eu ou quem és tu para poder impedir que esse irmão ou essa irmã que o Senhor recebeu como seu, que perdoou os seus pecados, que lavou os seus pecados com o seu sangue vertido ali na cruz do Calvário, quem somos nós para dizer, este não pode? É essa a linha de pensamento que Paulo estava desenvolvendo aqui em relação ao conflito existente no relacionamento daqueles crentes romanos. E ele, então, no versículo 3, ele volta à carga dizendo, olha, o que come, por exemplo, você come legumes, e ele diz, então o que come, não despreze o que não come. E o que não come, então não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. E o versículo 4 diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ou seja, eu e você, nós, não somos dos outros, nós somos do Senhor. Você é especial para o Senhor. E o Senhor, quando salvou você, salvou para Ele, você pertence a Ele. Você é dele, você é propriedade exclusiva dele. Ninguém pode se deixar dominar seu bel prazer, porque nós não somos de ninguém, nós somos do Senhor. E Paulo está dizendo isso, vocês precisam entender isso, porque enquanto vocês não compreenderem isso, vocês não vão conseguir se relacionar. Vão se sentir superiores, vai achar que o outro é inferior, e vai começar a julgar uns aos outros, e vai começar a ver separação no vosso relacionamento. Vocês vão ficar num relacionamento não sadio, doentio, enfermo, uma fé enferma. E vocês vão ter dificuldade, porque Deus não nos chamou para ficar de cara feia um com o outro. No relacionamento cristão, nós vamos ver que a visão de Deus é só alegria. Na visão de Deus, o nosso relacionamento é para valer, é para viver uma vida de comunhão, de integridade, de interação, é uma vida mesmo para impressionar as pessoas que não conhecem a Jesus. E Jesus disse assim, eles vão ver o vosso relacionamento e vão passar a crer em mim, porque eles vão ver que vocês são um. Vão estar tão bem sintonizados, relacionados, vão amar um ao outro, de tal maneira que vai despertar nas pessoas a compreensão sobre mim, porque vocês vão estar amando um ao outro. E para que eu ame o meu irmão, para que eu possa ter esse amor pelo meu irmão, eu tenho que respeitar os pontos de vista deles. E para que ele possa conviver bem comigo, tem que respeitar os meus. Este princípio que Paulo aplica aqui, dizendo que nós não devemos desprezar e nem julgar os nossos irmãos, este princípio ainda prevalece. Ele é válido ainda hoje para nós, os cristãos, quando nós deparamos com alguma diferença, e essa diferença não envolva doutrinas básicas da fé cristã, então nós temos que lembrar sempre, somos do Senhor. Eu e o meu irmão. Quando não se trata da doutrina básica, se alguém disser assim, olha, vamos ali adorar a outro Deus, aí não tem relacionamento. Olha, Jesus
não pode salvar o pecador? Não tem relacionamento. Porque isso é doutrina básica. Só Jesus Cristo salva. Só Ele é o Senhor. Mas se eu uso uma gravata, que eu nem sei a cor que é isso aqui, não sei se é lilás, se é azul claro, não sei, não compreendo. Se eu uso e você usa gravata vermelha ou o Pedro não usa gravata, não interessa. Não interessa. Isso não pode ser motivo para cortar o nosso relacionamento. Nós temos que respeitar. O relacionamento só é possível quando nós não nos agarramos nas coisas que não têm nada a ver com a salvação da nossa alma e nós ficamos debatendo um com o outro em questões não pertinentes e perdemos aquilo que é o mais essencial, a oportunidade de amar uns aos outros. E importante, nós necessitamos amar um ao outro. Mas se nós começarmos a dizer, eu não gosto de você porque você gosta da cor vermelha, não é o Benfica. Mas eu gosto do azul, não é o Porto. São questões, não interessa. Até, olha, sabe uma das coisas que tem dividido muitas pessoas? Os partidarismos. As pessoas que se agarram a certas coisas, então toma parte de determinadas coisas e assume que leva a peito aquilo, divide famílias, divide amigos, divide tudo. Jesus não veio para nos dividir, Jesus veio para nos unir. Ele veio quebrar a barreira, veio colocar por terra tudo aquilo que poderia separar a mim e a si. Deus veio fazer uma união entre nós. Disse você, olha, o simples fato de nós estarmos juntos nesse dia, como igreja, é por causa dessa maravilha de Deus, que Ele uniu-nos, pessoas, personalidades diferentes, feitios diferentes, Ele nos fez um só povo. Então, a visão de Deus é que nada pode separar-nos de Jesus Cristo. E a nossa dificuldade em relacionar passa por essa parte. Quando nós agarramos a certas coisas, então nós não temos condições mesmo de estarmos juntos. Antigamente, hoje não é muito. Antigamente, até mesmo entre os cristãos, e não estou falando antigamente na história passada, na nossa atualidade, bem passada, bem presente, digamos assim, havia dificuldade na igreja. Algumas pessoas não podiam estar em reunião com outros crentes, porque eles eram superiores. Ainda hoje existe ainda uma tendência que não é benéfica, uma tendência onde as pessoas conseguem, mesmo sendo cristãos, mesmo falando crentes lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus, acharem que são tão superiores que não podem estar em comunhão com o outro irmão. Não participam de um trabalho, não posso participar porque nós não misturamos. Nós não nos misturamos com esse tipo de trabalho. Os nossos irmãos são mais consagrados, nossas irmãs são mais consagradas. E esse tipo de pensamento faz dividir o corpo de Cristo e traz muito prejuízo para a igreja. Nós precisamos estar centrados em Cristo, humildemente, sabendo que Ele é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, e só Ele, Jesus Cristo, pode salvar o pecador. A igreja não salva. A nossa denominação, graças a Deus por ela, que aqui em Portugal, 100 anos, e louvamos a Deus pela essa maravilha que Deus tem feito nessa denominação, mas as Assembleias de Deus não salvam. Quem salva é Jesus. E nós não podemos, de forma alguma, esquecer isso. Porque quando nós começamos a agarrar a essas coisas exteriores, nós esquecemos da essência. E passamos a ter dificuldades. Diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo ainda aos Romanos, falando sobre essa questão do que atrapalhava o relacionamento deles, ele diz, olha, um faz diferença entre dia e dia, versículo 5, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos.
Então, nada disso interessa. Nada que esteja fora da doutrina bíblica interessa para poder separar a minha comunhão com meu irmão. Isso só serve, se eu agarrar a essas coisas, eu vou ficar orgulhoso, vaidoso, eu vou sentir superior, e vou sentir que eu sou mais importante, que eu tenho mais fé, que eu tenho mais conhecimento, que eu sou mais consagrado, que eu sou mais crente do que o meu irmão. Mas a Bíblia diz que eu não posso agarrar a essas coisas. Eu tenho que fazer de tudo para poder viver um relacionamento sadio e saber se eu sou crente, se eu fui transformado, se eu sou salvo, Jesus salvou também o meu irmão. Porque o mesmo Deus que operou em mim, operou no meu irmão. O mesmo Deus que libertou a mim, libertou o meu irmão. E se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos mantido de pé. Então nós sentimos, quando reconhecemos isso, sentimos que nós precisamos cuidar do nosso relacionamento. Eu tenho que estar mais aberto, meu coração mais aberto para o meu irmão. Eu tenho que respeitar mais o meu irmão. Eu tenho que considerar mais o meu irmão. E quando digo irmão, os irmãos, homem e mulher. Eu tenho que dedicar mais, eu tenho que ser mais agradável. Eu tenho que procurar ser mais amável. Eu tenho que ser menos exigente. Eu tenho que ser menos egoísta. Eu tenho que estar sempre disposto a não ficar com a mão encolhida, mas estender as mãos, apoiar, ajudar o meu irmão, colocar assim, pegar juntamente com a carga, ajudar a levar a carga. Isso fala de compreensão que nós temos, que nós somos do Senhor. A imaturidade daqueles crentes romanos era consequência direta da enfermidade da fé. Paulo diz que eles eram enfermos na fé. A enfermidade da fé é uma fé não fundamentada na palavra. Então era uma fé doentia. Era aquela fé como existe alguns que dizem que têm fé e andam por aí jogando bomba nos lugares, fazendo atos terroristas em nome de Deus, matando as pessoas, fazendo miséria no mundo e dizendo que é a fé. Fé em quê? Porque o cristianismo é um cristianismo de amor. Jesus Cristo ensinou isso claramente. Nós não aceitamos isso como sendo parte das coisas de Deus, porque Deus não está nesse negócio. Deus não faz parte desse ato. O que Deus faz, se nós olharmos para Jesus, veio revolucionar esse conceito. Jesus até ensinou que, se Jesus fosse português, ouça bem, se Jesus fosse português, quando alguém chegasse assim para ele e obrigasse a dar a sua capa, ele ia dizer assim: Ana, pá, leva logo essa também, leva logo também a túnica. Pá. Epa, não quero saber nada disso, não estou preocupado com isso. Se você isso, leva isso, não quero saber nada, eu não vou te dizer, não quero saber de confusão. Eu não quero saber de nada. Vai lá, você quer. Olha, você vai ter que andar uma milha. Se Jesus fosse brasileiro, ele dizer: aí, eu ando 2, meu. Eu não quero problema, eu não quero briga, eu não quero confusão. Eu não quero nada disso, eu quero é isso que você quer me obrigar. Então vamos lá, eu vou andar. Mas o cristianismo o cristianismo é de amor, não é de guerra. As guerras são oriundas de um coração com a fé doente, uma fé enferma. Uma fé desorientada da palavra de Deus, uma fé que é olho por olho e dente por dente. O cristianismo é um ato de amor, o cristianismo é a maior revelação do amor de Deus para com o pecador. Vem de encontro à necessidade da pessoa, para trazer as pessoas, para libertar as pessoas, para pegar aquelas pessoas que estão excluídas e trazê-la para uma família, fazer dela uma família, um povo de Deus, uni-la no amor do Senhor e fazer com que ela possa relacionar-se com todos. O cristianismo pega uma pessoa que está à margem da sociedade, excluída, e faz dela uma nova criatura e une a ela, essa pessoa, a todas as classes sociais na igreja.
No cristianismo não tem doutores, não tem senhores e nem senhoras. No cristianismo tem irmãos em Cristo Jesus, lavado e remido pelo sangue do Senhor. São todos iguais perante Cristo. Esta é a obra que Jesus Cristo veio fazer, e o relacionamento passa por aí, por nós entendermos isso. E nós nos humilharmos perante o Senhor. Uma vez, vou contar aqui uma vez eu falando sobre isso, falando sobre a salvação, o que Cristo pode fazer numa pessoa, disse assim, e eu fui repreendido na hora, mas não aceitei a repreensão, ignorei, porque eu disse, olha, esse aí come carne e eu gosto de legumes. Porque eu disse assim, se uma pessoa, eu falei porque eu conheço alguém, que é uma pessoa assim, na sociedade muito importante, uma pessoa uma pessoa rica, uma pessoa muito importante, e essa pessoa que eu conheço, que é uma pessoa assim, rica, uma pessoa detetora de muitos bens materiais, uma pessoa importante, é um diácono, porteiro de uma igreja. É um diácono, porteiro da igreja. A primeira vez que eu fui à casa dele, fiquei de boca aberta, de ver a simplicidade daquele irmão, e quando eu fui à casa dele, o homem parece que tem um comércio dentro de casa. Um homem abençoado, uma família simples, humilde. E ele é o porteiro de uma igreja que eu conheci. E eu, então, quando estava pregando, lembrei daquele irmão dizendo, quando Cristo salva, quando Cristo liberta, as pessoas perdem a sua vaidade, o seu orgulho, e as pessoas são simples e passam a ser servo. E eu, na hora que eu disse assim, se até o presidente de uma república, se ele se converte ao Senhor, ele se torna um servo de Deus, ele pode até trabalhar na igreja como porteiro da igreja. Porque ele vai sentir alegria em servir ao Senhor, não interessa onde está, ele é um servo de Deus, lá ele é uma autoridade, na igreja ele é a autoridade maior por ser um servo. E quando eu falei aquilo, o irmão depois me chamou à parte, fez igual Pedro fez com Jesus, irmão, não fala isso, irmão. A Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem honra, um presidente não podia nunca ser um porteiro. Falei, se ele fosse salvo, ele podia. E saí e fui embora, e o irmão não gostou, mas se ele fosse salvo, podia. Qual a diferença? O que é que tem a ver um presidente da república ser um porteiro, ser um tesoureiro, ou ser um coletor na igreja? Ou dirigente do louvor? Qual a diferença? O que é que tem? É muito melhor ser um servo de Deus do que ser qualquer outro cargo público. É uma honra para alguém servir ao Senhor. Jesus Cristo diz, no capítulo 12 de João, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. É uma honra servir ao Senhor. Não tem nada mais importante do que ser um servo do Senhor. O mundo tem um conceito diferente do que é ser honrado, mas para nós, servos de Deus, honrado mesmo é ter a oportunidade de servir ao Senhor, em qualquer lugar que o Senhor nos colocar para servi-lo. E é assim que eu creio. Então, a imaturidade desses crentes romanos era uma consequência direta da enfermidade da fé. Eles criam de forma diferente. Eles guerreavam entre si por coisa tão simples. Esqueciam do grande sacrifício que Jesus tinha realizado por cada um deles. Estavam brigando por coisas à toa. E esquecia que Jesus pagou um preço caríssimo por cada um de nós. E quando eu lembro de que aquilo que Jesus fez por mim, eu me humilho perante o Senhor, para poder ter relacionamento com meus irmãos, e dizer assim, meu Deus, o que Jesus fez por mim, eu não mereço. Eu não mereço. O que o Senhor foi fazer por mim, eu não mereço. E eles, por não reconhecerem o que Jesus fez por eles, começavam a discutir entre eles. Você está comendo aí? O que você está comendo? Você pode ser crente desse jeito, comendo isso? Esqueciam que Jesus sofreu todo tipo de afronta por causa deles, por nossa causa. Esquecia o principal e começava a julgar e desprezar um ao outro. Quando nós não olhamos para essa verdade bíblica, para a verdade da cruz, para o poder sacrificial de Jesus, nós começamos a julgar e a desprezar um ao outro. Em vez de nós estarmos juntos, abraçados, puxando tudo para um lado só, começamos a ficar cada um para um lado. E isso é uma das armas de Satanás
para destruir o nosso relacionamento cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E não nos deixe, de forma alguma, olhar para as coisas tão simples, tão... Não vou usar o termo aqui, mas eu ia falar um termo. Coisas tão singelas. E desprezemos o mais importante, que é a nossa comunhão. No versículo 10, Paulo continua chamando a atenção para que eles pudessem voltar para a realidade bíblica, para que eles tivessem saúde espiritual. E Paulo então começa a dizer: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Porque aqui vou fazer aqui um parágrafo, porque ele diz assim: por que você está julgando o seu irmão? E depois diz assim: e você, por que despreza o teu irmão? Não tinha ninguém certo. Ouça, quando nós ficamos enfermos na fé, ninguém tem razão. Porque quem julga está errado, e quem despreza também está errado. Então a enfermidade da fé é exatamente quando nós não estamos evitando o julgamento e o desprezo pelo nosso irmão. Esquecendo, diz Paulo, que um dia todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, versículo 11, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não preciso julgar ninguém. Eu não preciso desprezar ninguém, porque todos nós um dia vamos chegar perante Cristo, chamado o tribunal de Cristo, e cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta de ninguém, eu vou dar conta do Senhor. Como pastor que sou, tenho responsabilidade pela igreja, e isso vou dar conta de aquilo que compete a mim, mas pessoalmente vou dar conta de mim e de ninguém. Eu não vou chegar lá e dizer: Senhor, olha, estou aqui, mas eu até peço desculpa, porque eu estava tão ocupado cuidando dos outros, esqueci de mim. Ah, tá, mas isso aí não leva em conta. Entra, isso não tem nada a ver. Cada um de nós tem que cuidar de si. Eu tenho que cuidar da minha vida e você cuidar da sua vida. E se nós fizermos isso, nós vamos deixar de prejudicar o nosso relacionamento. Nós vamos ser mais doce ou mais dócil, nós vamos ser mais agradável, nós vamos estar sempre prontos a dizer assim: ei, meu irmão, olha, chega aí, vamos lá, vamos juntos, vamos caminhar juntos, e sem barreira. Mas se nós começarmos a olhar para essas coisas, vamos ter dificuldade. Nunca podemos esquecer de que cada um de nós um dia dará conta de si mesmo ao Senhor. O nosso propósito, segundo a palavra de Deus, deve ser o de não causar nenhum impedimento ao nosso irmão de servir ao Senhor. Para que haja um bom relacionamento entre nós, nunca pode haver em mim nenhum impedimento. Não devo causar nada, eu devo ter um propósito. E o meu propósito é não causar nenhum tropeço ao meu irmão. Deixá-lo livre para que ele possa servir o Senhor. Se eu não puder ajudar, não atrapalho. Sabia que tem gente que, não ajudando, já está ajudando? Olha, se não pode ajudar, então não atrapalha. Então nós precisamos compreender isso. Se eu não posso fazer nada para ajudar, eu já ficando na minha, eu já estou ajudando. Porque se eu não posso fazer alguma coisa para ajudar, também não atrapalho. E nós temos que ter o propósito de nunca criar nenhuma condições para impedir o meu irmão e a minha irmã de servir o Senhor. Deixa o irmão servir o Senhor. Um dia, ouça, isso, eu até hoje não compreendo direito isso, mas eu vou falar o que está escrito na Bíblia. Não compreendo direito, porque não compreendo todas as coisas. Um dia passou assim os discípulos, o doutor ali que lê a Bíblia, estuda, e vai ficar assim, até olhou para mim que eu falei que não conheço. Então ele disse assim: passaram-se os discípulos, e um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, passamos ali, vimos um homem que estava expulsando demônio no teu nome, mas ele não é dos nossos. Quer que proibamos? Vamos lá proibir. E Jesus disse assim: deixa-o. Deixa. Porque não há ninguém que é a nosso favor que será contra nós. Deixa. Não atrapalha quem quer servir.
Não arrume propósito para impedir ninguém. O seu propósito deve ser: não farei nada para impedir meu irmão de servir o Senhor. Isso é um princípio de relacionamento. Um bom relacionamento. Dizer assim: olha, eu vou fazer de tudo para, da minha parte, é o que a Bíblia diz, enquanto estiver em vós, tende paz com todos. Nunca ponha no seu coração um propósito, diz: eu vou fazer alguma coisa, eu quero prejudicar, eu quero arrumar dificuldade. Isso é para os fariseus, que sempre arrumavam alguma coisa para poder agredir e atacar as pessoas. Jesus sofreu na mão deles. Eles arrumavam sempre alguma coisa para atrapalhar o relacionamento deles. Um dia chegou assim e disse: eu vou tentar pegá-lo, eu vou apanhá-lo, eu tenho que arrumar alguma coisa para poder ver se eu consigo apanhá-lo, eu quero prejudicar o ministério dele, eu quero impedir que ele saia por aí pregando e falando do reino de Deus. E chegar lá um dia e disse assim: vai lá, olha, toma aqui uma moeda, e vai lá, tenta fazê-lo ir contra o governo. Nós vamos arrumar um meio de acusá-lo, que ele está indo contra o Império Romano. E foram para lá. Concordaram entre si para poder apanhar o Senhor Jesus num descuido, que é impossível, mas eles não sabiam. E quando chegaram lá, disse assim: Senhor, eu sei, olha só a hipocrisia, eu sei que tu és um homem que não teme ninguém, que não respeita a aparência de ninguém, e o que tiver que falar, você fala, que eu sei que é mesmo um homem valente. E Jesus olhou, eu quando ouço isso, fico preocupado. E Jesus logo, porque Jesus olhou assim e disse: mas que hipócritas, olha onde eles querem chegar. E ele disse assim: então diga lá. E ele disse assim: é lícito pagar os impostos ou não? E Jesus, vendo a hipocrisia e a armadilha, disse: me dá aqui essa moeda que você tem aí no bolso, que já pegou lá atrás para vir me tramar, traz aí a moeda. E na moeda tinha lá a face do imperador César cunhada. E ele disse assim: de quem é essa esfinge? E ele disse: é de César. Ele disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus andavam sempre procurando alguma coisa para poder atacar Jesus, para impedir o ministério de Jesus. Eles queriam apanhar alguma coisa. Quando eu não tenho a salvação, quando eu não sou nascido de novo, quando eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus, eu estou doente espiritualmente, eu começo a arrumar coisas para poder prejudicar a caminhada do meu irmão. Eu fico procurando meio para poder dificultar. O relacionamento é deteriorado quando alguém não leva a sério a responsabilidade que tem de respeitar o seu irmão. Por isso que Paulo diz: vocês devem ter sempre o propósito de nunca arrumar nenhum tropeço para que o seu irmão possa servir a Deus. Se eu colocar isso no meu coração, eu vou ficar cuidando de mim. Nunca podemos. Ele diz: porque pode ter certeza, um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e lá cada um de nós vai prestar conta. Assim, diz Paulo, versículo 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Se parar a questão do julgamento, nós ficamos mais... Olha, tem pessoas, desculpa, eu não vou continuar a ler, mas eu vou dizer, tem pessoas, por exemplo, que quando chega assim, vai: ih, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Na família, poxa, vem fulano, já vai vir com aquela mesma história, me cansar, já não aguento mais ouvir sobre aquilo. É sempre com contenda, sempre com disse-me-disse, sempre com problema, nunca está satisfeito com nada. Sabe por quê? Mau relacionamento, atrapalha. Ninguém tem prazer de ficar perto de alguém que está sempre trazendo problemas, sempre dificuldades, sempre arrumando questões. Ninguém se sente feliz ao lado dessas pessoas. E se eu não vigiar a mim, eu vou ser esse causador dessa separação entre os irmãos. É isso que Jesus está dizendo, nós temos que ser agradável. Há pessoas que nós temos prazer de estar com ela. Sabe por que as pessoas gostavam de estar com Jesus? Porque ele ouvia-o falar como ninguém falava. Ele ensinava as doutrinas como ninguém ensinava. Ele estava ali, as pessoas, ardia o coração das pessoas, mas nunca vimos Jesus falar nada que não interessa. Tudo que Jesus falou pode escrever e cumprir, porque a palavra é mandamento de Deus para nós.
Então nós precisamos de estar ao lado das pessoas que gostam de ver a paz de Deus, pessoas que gostam de ver o bem das coisas de Deus, pessoas que têm prazer em ver a vitória, a glória de Deus manifestar. É isso que nós queremos, como servos de Deus, não colocar tropeço para ninguém, nós queremos, e Deus quer que isso aconteça no nosso meio. Aí Paulo diz, então, ouça bem, vamos lá, meus irmãos, ele diz, não julguemos mais uns aos outros. Versículo 13, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem como por imunda. Para esse ela é imunda. Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que acham dificuldade em tudo. Olha, para essa pessoa eu sei que não tem, mas ouça, não vamos arrumar problemas. O versículo 15 diz, mas se por causa da comida, aí Paulo volta lá atrás, se por causa da comida, versículo 15, contrista o teu irmão ou entristece o teu irmão, então você já não anda mais conforme o amor. Você já não anda mais conforme o amor. Então não destrua, por causa da comida, aquele por quem Cristo morreu. Isso aqui envolve tudo. Nós não podemos agarrar a nada que vai impedir o nosso irmão de ir para o céu. Nós não podemos estar presos a certas coisas que atrapalham a nossa comunhão. E Jesus diz que nós precisamos viver em comunhão. Até na primeira carta de João está escrito, se nós confessarmos os nossos pecados e vivemos em comunhão, andarmos em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos estar em comunhão. E estar em comunhão não é fisicamente, é espiritualmente. Estamos todos num só querer, fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor, agradar ao Senhor, procurar agradar ao Senhor. Não vamos destruir ninguém por quem Cristo morreu por nada. Quer comida, quer bebida, nada disso interessa. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. O versículo 17 diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é aquilo que aparentemente algumas pessoas pensam. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E alegria no Espírito Santo é só quando nós estamos em comunhão. Se não tiver, não tem alegria. Não tem justiça, não tem paz. Por isso que nós precisamos ter a paz de Deus e a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é outra coisa senão justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, bom é não beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. A lei do amor. Tudo que você for fazer, se vai entristecer teu irmão, vai escandalizar teu irmão, vai enfraquecer teu irmão, não faça. Isso não interessa nada. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vale. É estarmos com o nosso coração limpo diante do Senhor, abençoado pelo Senhor. Então eu já vou terminar. Temos aqui a base fundamental estabelecida para o nosso relacionamento, o amor pelo nosso irmão. O princípio aqui é o amor. Se eu amo o meu irmão, eu vou querer sempre o bem dele. E o relacionamento passa por aqui, pelo amor ao nosso irmão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se o irmão ou a irmã sente que deves agradar ao Senhor da maneira que lhe parece melhor, amém, força. Vai lá, seu irmão acha que é comendo legumes que você vai agradar ao Senhor, agrade o Senhor. Mas não critique nem julgue aquele que coma carne. E eu estou falando, usando aqui, isso no sentido figurado. Porque se o irmão acha e a irmã acha que é assim que deve ser, e o irmão está falando para agradar ao Senhor, meu irmão, minha irmã, tem que ser assim mesmo. Então continue lá, mas não julgue o seu irmão e a sua irmã. Porque o Senhor salvou tanto a si como a ele, ou tanto a si como a ela. O Senhor salvou-nos. Então, olha, deixa isso na mão do Senhor. Nós estamos aqui para estar juntos. Tens tu fé? Diz Paulo, versículo 22. Tens tu fé? Tens tu fé?
Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, você tem fé, é sua fé, então vai lá, mas faça isso diante de Deus. E não se condene. Essa verdade é para todos nós e se aplica a todos. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Se a pessoa não tem o conhecimento e vive uma fé doentia, e faz as coisas só porque alguém disse ou disseram, e não consegue aceitar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não, porque... Olha, isso não é fé, isso é uma crendice, e isso não é de Deus, é pecado. Porque aquilo que a Bíblia não diz é pecado. Aquilo que a Bíblia não aprova, não podemos fazer. Nós, que nos julgamos espirituais, e às vezes até mais espirituais do que os outros, devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e não procurar agradar a nós mesmos. Diz no capítulo 15, versículo 1, mas nós que somos fortes, Paulo está dizendo assim, então vocês são fortes, são crentes fortes. Então diz, então nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. O nosso exemplo é Jesus. Ele tinha todo o direito de fazer um monte de coisas e dizer, vocês não podem. Ele não suportou e não suporta até hoje. O Senhor me suporta até hoje. Então, por que eu não posso suportar o meu irmão? Aonde está a minha especialidade, que eu sou tão superior para poder julgar o meu irmão e a minha irmã? É isso que atrapalha o nosso relacionamento. E Paulo estava explicando aos romanos, vocês tiram isso, porque enquanto não fizer isso, a vossa fé é uma fé enferma, uma fé doentia, não é de Deus. Concluindo, o relacionamento desejável e esperado para todos nós passa por obedecer e aplicar a cada um de nós este princípio de interação baseado no amor divino outorgado por Deus em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Porque tudo, diz o versículo 4 do capítulo 15, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que foi escrito foi por mim. O Senhor sabia que eu ia precisar de me relacionar. Aí ele disse assim, eu vou deixar escrito, porque quando o Jones chegar lá na frente, quando ele chegar, ele vai saber o que ele tem que fazer para poder relacionar com os irmãos. Porque senão ele vai ser um problema sério, porque ele é cheio de manias. Então eu tenho que ensiná-lo que ele tem que agarrar a minha palavra e saber que para que ele possa ser uma bênção, tem que obedecer a minha palavra. E perder os seus pontos de vista, as suas razões, deixa para lá. Vai viver junto porque eu salvei a ti e salvei também os outros. Então viva em comunhão e relacione-se bem com o seu irmão. É isso que Jesus diz para mim. Ele diz, eu vou deixar escrito. E Paulo escreveu disso. Tudo que foi escrito para nós. Para nos ensinar, para nos corrigir, para que nós possamos ter paciência, consolação das Escrituras, e também tenhamos esperança de ser cada dia e cada vez melhor cristão. O relacionamento cristão é muito importante e passa pela nossa consagração pessoal, pela nossa entrega pessoal, porque essa essência desse relacionamento é o amor divino. O amor que Deus já colocou no meu e no seu coração, que nós temos que ir para frente. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor, vamos orar ao Senhor. Quem sabe nessa noite, nós vamos terminar o nosso culto com louvor. Já vou até pedir os irmãos para subirem, fazendo favor, que nós vamos estar louvando o Senhor. Quem sabe nessa noite, alguém esteja precisando de aplicar isso mesmo o mais rápido possível à sua vida. Quem sabe nessa noite diz, olha, eu preciso fazer algo mais. Eu não tenho obedecido muito a palavra de Deus nesse sentido. Eu não tenho colocado no meu coração o propósito de não criar nenhuma dificuldade para os meus irmãos. Se essa é uma situação que tem contendido, que o Espírito Santo tem contendido contigo, abra mão dessa posição e assuma um compromisso com o Senhor, dizer, Senhor, me ajuda. Eu tudo farei para que o meu irmão tenha liberdade de servir o Senhor. Eu quero somar,
Eu quero estar, eu não quero divisar, eu quero somar, eu quero estar junto, eu quero abrir o coração e quero fazer o que for melhor para a obra de Deus, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Eu quero estar com meu irmão, eu quero ser mais um, eu não quero divisão, eu não quero separar, eu não quero servir de obstáculo, eu não quero servir de tropeço, pelo contrário, o que eu quero é fortalecer, ajudar. O dia que eu não puder, Senhor, eu vou ficar sentado, não vou nem levantar para poder colocar o pé na frente de alguém para cair. Eu fico sentado para não fazer nada. Mas quando eu levantar, eu quero estar mesmo para apoiar, para ajudar, para fortalecer. Primeiro, porque eu sei que o Senhor pagou um preço caríssimo pela vida do meu irmão, assim como pagou pela minha vida. Eu sei que o preço que o Senhor pagou é o mesmo que pagou pela minha vida. E eu sei o valor que o Senhor me deu. Eu sei a consideração que o Senhor teve por mim. Eu sei quem o Senhor me julgou ser. Eu que não merecia nada, e o Senhor me fez uma nova criatura. O Senhor me deu do seu espírito, o Senhor mudou a minha mente e o meu coração. O Senhor agiu, operou em mim de tal maneira que eu não sou digno de receber tão grande honra como o Senhor me deu. E por isso, Senhor, não me deixe atrapalhar os meus irmãos, por quem o Senhor também fez o mesmo com eles. Me ajuda a amá-los, me ajuda a fortalecê-los, me ajuda a levá-los também à frente, a apoiá-los e fortalecê-los na caminhada. Se eles precisarem de ajuda, Senhor, me dá graça para que eu possa dar o meu ombro e estender as minhas mãos para caminhar com eles. Esse é o propósito que eu tenho no meu coração. É isso que a Bíblia nos ensina. Ponha propósito no seu coração de não servir de nada, nenhum impedimento para que nós possamos estar cada vez melhor na presença do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós sabemos o quanto nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que de nós mesmos nós não temos condições nenhumas, Senhor, para podermos estar vivendo um relacionamento em comunhão de acordo com a tua vontade, mas nós te louvamos, porque o Senhor nos deu do teu Espírito. O Senhor mudou a nossa mente, o Senhor mudou o nosso coração, o Senhor nos regenerou, nos limpou, o Senhor lavou nosso coração, passou sobre nós, Deus querido, o teu precioso sangue, nos purificou. E hoje nós podemos, ó Deus, amar os nossos irmãos. Nós podemos, ó Deus, dedicar a nossa gratidão a Ti, Senhor, e alegrar-nos com a salvação dos nossos irmãos, assim como alegramos com a nossa salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais compreender, Senhor, este amor que o Senhor tem para nós, que nós possamos expressar, não só com palavras, mas também em atos, em atitudes, em ações, e assim o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluia.